Boa noite. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. E que tenhamos todos nós uma noite de muita paz, muita luz e pouco frio, né? Vamos aqui para os nossos avisos bem rapidinho. O próximo sábado, dia 5, às 20 horas, vai acontecer a Noite da Pizza, que vai ser aquele dia para bater o papo, descontrair, encontrar os amigos da Casa de Paz e Amor, os amigos de outros trabalhos, para que possamos conversar, dar um pouco de risada, né? Porque o momento é esse. Aqui a gente não pode falar, né? Fala um pouquinho mais alto, o Tadeu já desliga a luz. Então vamos aproveitar. Noite da Pizza, 5 de julho, às 20 horas. Vai ser lá no Salão de Festas Sampaio Moreira, na Rua Vilela, 892. Ok? Vocês comprando o convite é uma forma de ajudar a Casa de Paz e Amor em Jesus. Não esquecer de desligar os celulares, ainda dá tempo. Vai que na hora da palestra ou das vibrações ele toca, então vamos desligar rapidinho. Alguém está vindo pela primeira vez? Tem o senhor aqui, a moça lá atrás, sejam bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor. Qualquer informação, as meninas que estão lá nos fundos, ou só nos procurar, nós possamos orientar alguma coisa que vocês precisem saber. A programação da noite vai transcorrer da seguinte forma: leitura da mensagem, leitura do Evangelho e prece inicial. Nossa querida Maria Sueli, hoje, fazendo as leituras e a prece inicial. As vibrações estará com o nosso querido Ronaldo dos Santos Oliveira, que vai conduzir as vibrações. Hoje é todo o time de terça-feira que está aqui, né? E hoje é o livro do mês. Todo início de mês, do dia 1 ao dia 7, tem um livro que é estipulado pela diretoria de doutrina. E o tema é No Rumo do Mundo de Regeneração. Nós teremos com o nosso querido José Tadeu Borsato, o Tadeu, trabalhador também aqui da equipe, ajuda bastante aqui e participa de outros trabalhos, dos cursos da casa, nosso querido Tadeu. Então, vamos deixar de muita conversa para deixar o tempo para o Tadeu hoje. Vamos lá, Su? Boa noite a todos. Mensagem, o livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. O mundo não está sob a direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Nesse cataclismo, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora e cada elemento integrante da mesma quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece ao termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre no aniquilamento. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior,
ao em que hoje se acha e se alçará sobre esse duplo aspecto, a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que esse orbe expiatório muda-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, fechando os nossos olhos, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, que possa nos envolver e aquecer os nossos corações nesta noite tão fria, gelada. Vamos mentalizar tudo aquilo que viemos aqui buscar, deixando aqui as nossas angústias, os nossos sofrimentos e também a nossa vontade de progredir, de aprender um pouco mais nesta noite, onde o nosso querido amigo Tadeu será envolvido pela espiritualidade maior e pelos nossos mentores e o mentor desta casa. Graças a Deus que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Vamos lá. Bom, acho que está bom já. Então, hoje, nós vamos falar desse livro que está aí na tela, No Mundo de Regeneração. Então, esse livro ele foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, que a gente não precisa tecer muitos detalhes, porque a maioria já conhece Divaldo Pereira Franco, que nasceu em 1927 e desencarnou há alguns meses atrás, em maio desse ano 2025. Foi professor, foi médium, escritor, orador, um grande filântropo brasileiro, considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. E foi amplamente reconhecido como um conferencista missionário do espiritismo, tanto no Brasil como no exterior, e sendo apelidado de Paulo de Tarso do Espiritismo. E quem ditou e trouxe o livro para ele foi o espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que, quando encarnado, ele nasceu em 1876 e desencarnou em 1942. Ele foi um grande colaborador espírita baiano, chegando a presidir a União Espírita Baiana, atual Federação Espírita do Estado da Bahia. E a partir da década de 70, o seu nome foi adotado nos livros psicografado por Divaldo Franco. Então, iniciando a nossa reflexão sobre o livro, veja, esse livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda, ele descreve a jornada dos benfeitores espirituais sob o comando do mentor do nosso país, do Brasil, de Ismael, e preparando justamente a Terra para a nova era, que é a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que é o período pelo qual nós estamos passando no momento. E essa obra é extremamente interessante porque ela explora o momento da pandemia da Covid-19, que, embora trágica, revelou-nos também a fragilidade humana e a necessidade do amor e da solidariedade. Quem não lembra que na época da pandemia houve muito mais solidariedade, muito mais pessoas se ajudando, se conhecendo, cada um prestando aquilo que tinha de oportunidade até para as pessoas que não conheciam, não é?
enquanto justamente aqueles benfeitores espirituais, naquele momento, eles vieram auxiliar tanto as vítimas da pandemia, como vários trabalhadores da seara espírita. Porque a casa espírita, naquele momento da pandemia, era justamente o local pelo qual nós buscávamos o nosso consolo, o nosso conforto. Foi nas casas espíritas que nós buscamos nos fortalecer naquela época da pandemia. E a espiritualidade estava muito presente nesse momento. Então, o livro, ele aborda o início dessas grandes transformações do nosso planeta, conforme anunciado pelas Escrituras e confirmado pelos Espíritos imortais. E essas mudanças envolvem a transição do planeta para um mundo de regeneração, onde nessa regeneração, esse processo de aprendizado e evolução espiritual se torna mais suave. Num trecho desse livro, o mentor espiritual ele narra o seguinte: a Mãe Terra, com os seus filhos em sofrimento, passaria por uma rude provação, da mesma forma em que ocorrera em épocas passadas, sentindo no seu seio o clamor das multidões alcançadas pela enfermidade implacável, que deveria convidar os habitantes desse planeta a repensarem a respeito das questões transcendentes, ou seja, espirituais, da existência orgânica. O excesso de tecnologia propiciador do nosso conforto, a um grande número de pessoas era responsável pela decadência espiritual que se permitiam. Então o livro nos narra justamente aquele grupo de espíritos no qual Manuel Filomeno de Miranda se encontrava. Coube a eles a tarefa de diminuir a intensidade da epidemia que se transformava em pandemia naquele momento, através das construções espirituais nas regiões em que a doença estava mais em foco, justamente auxiliando os indivíduos à manutenção do comportamento sereno. Como era difícil nós buscarmos a serenidade no meio da pandemia. A espiritualidade sempre atuando, nos amparando, nos levando a termos pensamentos melhores. Justamente buscando a abstenção das extravagâncias que desconectam esse nosso equilíbrio moral, emocional, as reflexões mentais do dia a dia, buscando elevar o nosso padrão vibratório, aumentar, elevar a nossa moral. Essas comunidades espirituais que trabalhariam no Brasil, sob justamente o comando de Ismael, obedeciam uma programação específica para o nosso país, da mesma forma em que outras equipes espirituais atuando nos outros cantos do nosso planeta, obedecendo obviamente as tradições, os costumes, a ética dos povos, né? Entidades extremamente elevadas que contribuíram para o progresso da Terra, da humanidade, a respeito da saúde no passado. Eles foram trabalhar junto àqueles cientistas que estavam buscando nos laboratórios como cuidar da doença ou como minimizar todos os efeitos daquela doença. E também outros espíritos que eram especializados na área da saúde, eles foram se hospedar, claro, em níveis espirituais, junto a todos os hospitais tradicionais e juntos também aqueles hospitais que foram improvisados, buscando levar o auxílio, o acalento, tanto para as pessoas que eram vítimas da doença, quanto para aqueles médicos que trabalhavam ali exaustivamente. Então seria um intercâmbio mental, emocional muito significativo,
entre a espiritualidade e aqueles que de fato foram os missionários do amor encarnados aqui na Terra. E o livro trata justamente desses desafios que os seres humanos enfrentaram durante a transição para a nova era, essa nova era tão esperada, incluindo inclusive o combate à obsessão espiritual, a manutenção da fé e da esperança. E como nós já estamos falando da transição planetária, e no início, Filomeno de Miranda, ele nos fala dessas transformações conforme anunciado pelas Escrituras. E aí, de que Escritura será que ele está falando? Será que já nas Escrituras já falava dessa modificação, dessa transição planetária? E se eu disser para vocês que é nas Escrituras, no Novo Testamento, no último livro do Novo Testamento, alguém sabe qual é? O Apocalipse. Aí vocês vão falar para mim, nossa, mas o Apocalipse só fala de destruição. Aí eu vou falar para vocês, é culpa de Hollywood. Porque os filmes de Hollywood, quando fala de Apocalipse, é tudo destruição. Mas a gente tem que se atentar para o conteúdo, para a reflexão, aquilo que João nos trouxe a respeito do Apocalipse. Então, veja, vamos entender um pouco. A palavra Apocalipse, ela vem do grego, originária de calipsis, que quer dizer sombra. Então, Apocalipse é fora da sombra. E o que é fora da sombra? É descortinar, é revelar, é, na verdade, a revelação do futuro. Foi isso que João trouxe para nós. Então, o Apocalipse que ele trouxe é a revelação do futuro. Ah, mas onde é que está aí essa modificação planetária? Veja, o sentido maior e essencial que João nos trouxe seria o reerguimento do ânimo dos cristãos, que após tantos sofrimentos encontrarão um final de redenção com a vitória do bem. E João, ele não fala do final dos tempos. João nos fala do final de uma era, o final de um período que nós estamos nesse momento. Veja, se a gente olhar o capítulo 9 do Apocalipse, nós vamos ver que ali se fala que foi no capítulo 9, foram libertos aqueles espíritos endurecidos para que eles tivessem ainda uma oportunidade de participar da vibração da terra, dessa vibração amorosa, antes da sua modificação. E se nós olharmos também na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, ele nos fala da transição planetária. Ele diz assim: esse tempo tendo chegado na Terra, uma grande imigração acontecerá nesse momento entre aqueles que a habitam, os que fazem o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não os toca, não sendo mais dignos dessa terra transformada, sê-lo-ão excluídos. Veja, Allan Kardec está dizendo que eles irão expiar esse seu endurecimento em mundos inferiores. Eles serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Olha aí, a nova era está chegando. Então nós entendemos que apesar da ignorância da humanidade, em descaso com o seu próprio planeta e consigo mesmo moralmente, haverá ainda uma última oportunidade para se incluir nesse planeta de regeneração. Pois aqueles que não conseguirem se incluir serão expurgados e exilados. Voltando então para o Apocalipse,
No final, nos últimos capítulos, no capítulo 20, 21 e 22, João nos mostra exatamente essa nova era. E ele diz assim: o mal e todos os seus seguidores serão exilados. E ele diz: eu vi descer do céu, de junto de Deus, uma cidade santa, uma nova Jerusalém. Um novo céu, uma nova terra, eis aí a aurora de uma nova era. E ele complementa: as portas dessa humanidade redimida jamais se fecharão para a glória de Deus. E aí, o que ele quis dizer com isso? Que a terra, finalmente regenerada, modificada, acolherá essa nova Jerusalém. Jerusalém sempre foi considerada uma cidade santa, tantas vezes destruída, mas sempre uma cidade santa. E quando João disse isso, que ele via do céu essa nova Jerusalém, é a nova terra, com aqueles que estarão em vibração com esse processo de regeneração. É isso que João nos trouxe. Então o Apocalipse não é destruição. Ele está nos mostrando essa nova fase justamente da terra. Não é o final dos tempos, é o início de uma nova era. Já está lá nas Escrituras há quase 2000 anos. Então, nessa situação, portanto, com a pandemia, os cristãos, e especialmente nós da doutrina espírita, nós nos sentimos convocados a contribuir com o devotamento e com os nossos recursos próprios para melhorar essa situação dramática, num esforço de demonstrar a finalidade da existência na Terra e que o importante no mundo é a satisfação de servir. Quem não se sente feliz quando consegue ajudar alguém, sem compromisso? Uma simples ajuda, uma informação ou algo qualquer que a gente pode ajudar alguém, quando a gente recebe aquele muito obrigado, no qual nós fazemos sem buscar retorno, é uma satisfação imensa. E o espírita tem isso, e tem que ter isso, essa vontade de servir, de ser irmão daquele que está em sofrimento, de poder diminuir o sofrimento dele aonde é que ele possa estar. E mantendo justamente a conduta nas diretrizes do Evangelho de Jesus, na sua interpretação espírita. Mas nós somos exatamente mais responsáveis pelos atos nos momentos dessa natureza, que estabelecem a sintonia com as forças vivas do universo, desse mundo transcendental, ou seja, essa ligação que nós temos com a espiritualidade, que traz para nós todo o amparo necessário para que possamos servir ao próximo. Então, essa pandemia foi uma grande instrutora das massas, mesmo quando ela propiciou dores inomináveis. Mas tratou-se de precioso recurso da vida, a fim de demonstrar a transitoriedade do corpo, ou seja, de demonstrar que, na verdade, nós somos espíritos, que nós somos individualidades espirituais, e que nosso corpo ele é transitório, mas o que fica são exatamente as obras que nós fizemos, a melhoria que nós fizemos durante essa encarnação, que é tão curta, mediante a nossa existência, que ela é, a partir de agora, somos imortais, ou a partir de quando fomos criados, somos imortais. E é isso que vale, essa construção que nós temos, essa